Olá pessoal, estamos mais uma vez no nosso trabalho de divulgar temas que são da maior importância para todo estudante brasileiro. Agora no mês de maio nós temos as inscrições para o Enem. Enem que será realizado este ano de 2016 no 5 e no 6 de novembro, no sábado e no domingo, como tradicionalmente acontece no início do mês de novembro. Regra geral, o Enem ocorre no final de outubro, mas este ano nós temos eleições previstas do calendário eleitoral brasileiro, eleições municipais. Então nós temos hoje um tema da mais curiosidade, coisa interessante, são momentos de crises. Por exemplo, Getúlio vive no mês de agosto de 1954, viveu em agosto de 54, o seu verdadeiro inferno astral. Getúlio começa o mês com um atentado contra Carlos Lacerda, atentado que vai envolver pessoas da segurança do Palácio do Catete, do Palácio Presidencial, ainda no Rio de Janeiro, já que somente no governo Juscelino, no governo seguinte, é que a capital iria ser transferida, como foi, para Brasília, no Planalto Central. E nós temos aí uma imagem muito interessante, em que o presidente Getúlio Vargas, vivendo essa crise do chamado Mar de Lama, foi um título que ele próprio acabou dando para o seu governo e para a sua crise, a visita ao general, homem de confiança do Getúlio, o general Góes Monteiro, que estava recolhido no Hospital São Vicente, no Rio de Janeiro. Esta foto ocorre exatamente há 20 dias do suicídio de Vargas. Quer dizer, é aquela avalanche de denúncias, de acusações, de críticas à oposição, através do jornal Tribuna da Imprensa, comandado pelo jornalista Carlos Lacerda, é a grande fonte denunciadora contra Vargas, que já está com a idade avançada, já vem de um longo período de política, primeiro lá no seu estado do Rio Grande do Sul, onde foi governador de 1928 a 1930. Depois, já como presidente da República, no longo período Vargas, de 1930 a 1945. E ele volta ao poder em 1951, para esses 3 anos traumáticos, penosos, bastante agitados, conturbados efetivamente, por causa das questões que envolviam a Guerra Fria, a disputa de Estados Unidos e União Soviética, os efeitos ainda da Segunda Guerra Mundial, a questão do petróleo e da energia no Brasil, a velha disputa que ainda hoje permanece entre os que se dizem nacionalistas e entendiam que o petróleo deveria ser estatizado, como Getúlio acabou criando a Petrobras no ano de 1953, em outubro de 53. Então você tem aí esta imagem de Vargas visitando um companheiro da vida política, da trajetória política, o general Góes Monteiro, que está doente. Mas o general Góes Monteiro ainda viveria 2 anos, enquanto Getúlio, desta imagem aí, que é uma das últimas de Vargas, na sua movimentação como presidente da República, uma visita a um companheiro doente, e isso aí antecede 20 dias apenas o suicídio de Getúlio, que foi um dos momentos mais graves, mais difíceis, mais complexos de entendimento da era política brasileira, da fase política brasileira. Aquele homem que passou mais tempo no poder, dá um tiro no peito e entra na história, como colocou a sua frase, deixo a vida para entrar na história. Mas Getúlio não precisaria do suicídio para entrar na história. Ele marca a sua passagem na história do Brasil como aquele que abriu, como governante, a oportunidade do Brasil mudar de um país apenas agrário, um país apenas rural, um país apenas agrícola, um país apenas de fazendas, sobretudo fazendas que produziam cacau, produziam café, produziam açúcar, a cana-de-açúcar, que isso são fatores, são aspectos fundamentais da economia brasileira antes dos anos 30. Porque depois do Getúlio nós já iniciamos a fase da industrialização. Esta é uma boa lembrança, é uma ótima lembrança para você guardar e divulgar. Divulgue essa imagem, divulgue com seus amigos, divulgue com seus colegas, com todos os estudantes que precisam ter essa preparação para o Enem e para qualquer vestibular do Brasil. Até a nossa próxima oportunidade de encontro.